Queridos, é sempre um privilégio quando temos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. É sempre uma alegria muito grande. Feliz também estou por rever algumas pessoas que há muito tempo não via. É muito bom poder reencontrar pessoas queridas, abençoadas, amém? E quarta-feira, quando o pastor Alcemar falou comigo, eu aceitei a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra e comecei a orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos desse a oportunidade de ministrar algo ao coração da igreja, mas que mais do que isso fosse algo que Ele estivesse falando ao meu coração, ministrando ao meu coração. E Deus me levou a um texto que eu já preguei nessa igreja há muito tempo atrás, mas que tem falado muito ao meu coração nesses dias. É algo que Deus tem ministrado profundamente na minha vida e diante também das experiências que temos vivido com algumas pessoas. Então quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos. Esse capítulo tem 44 versículos. E aí eu vou pedir à nossa irmã querida que possa estar aí intercalando de acordo com o que eu vá dizendo. Nós vamos começar no versículo 4 e depois nós vamos pulando alguns versículos. Cada versículo que eu for ler é um versículo que nós estaremos aplicando alguma coisa da parte de Deus para as nossas vidas. Então, começamos no versículo 4. É uma viagem. Paulo está aqui fazendo uma viagem não muito agradável, porque ele se encontra preso. E ele está sendo levado para Roma. Então, essa aqui é uma viagem. O tema da mensagem, eu costumo dizer que eu não costumo dar título, mas porque temos que divulgar a mensagem, então nós colocamos os perigos na jornada da vida. E vamos fazer uma analogia com essa viagem que Paulo está aqui passando, com os perigos que ele enfrenta, e vamos tentar trazer isso para nossas vidas, para os nossos dia a dias, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, amém? Versículo 4 diz: partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Pulamos agora para o versículo 15. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra os ventos, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Versículo 17. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Arriaram os aparelhos e foram ao léu. Pulamos agora para o versículo 20. Muito obrigado. É sempre uma satisfação receber a nossa jarra de água. Amém, obrigado. O Mazinho consegue um suco de laranja, eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar. Eu não tenho uma jarra, você só tem um copo. Então vamos lá, versículo 20. Obrigado, minha irmã. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Pulamos para o 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Versículo 38. E refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Deus de graça e de misericórdia. Paizinho querido, o Senhor já tem falado tremendamente ao meu coração. Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, alcance também os corações dos meus irmãos. Nos usa, Senhor, com poder, autoridade, humildade, simplicidade. Essa é a Tua palavra, esse é o Teu povo, Deus. Nos dá o privilégio de
falar aquilo que está ao teu coração. Nos leva cativo à tua obediência. Senhor, tira de nós toda a dispersão. Espírito Santo, nos ajuda a ouvir a tua voz. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como falado, nós estamos diante de uma viagem não muito agradável. E eu quero dizer que, comparando com essa viagem, eu vejo a minha vida também, a sua vida. Nós estamos aí na viagem da vida, caminhando. E eu quero aqui nesse texto pegar 3 situações que aconteceram. Nós poderíamos pegar diversas, mas eu quero falar apenas de 3 situações que aconteceram. 3 perigos nessa viagem, 3 situações que acontecem também no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada pela vida, e que muitas vezes nos traz problemas, dificuldades. Eu quero falar também de 3 situações que eu percebo nesses textos, que são frutos de quando as coisas acontecem nas nossas vidas. E nesse mesmo texto, eu quero falar de 3 atitudes que podem nos ajudar a vencer as dificuldades que sobrevêm sobre as nossas vidas. Quero começar com o versículo 4 e o 15. A Bíblia diz que, partindo dali, navegando sob a proteção de Chipre, por ser o que, irmãos? Contrário aos ventos. Irmãos, o versículo 15 diz, e sendo o navio arrebatado, não podemos navegar contra o vento. Contra os ventos. Esses dias eu estava assistindo a Olimpíadas. Quantos perceberam aquela situação da dupla feminina que passou por um problema por causa do vento contrário? Não é verdade? Eles jogavam contra o vento, mas de repente na arena, quando viravam que eles iam se dar bem, o vento virava também. Eu não sei quanto a você, mas comigo já aconteceu muito isso. Você está andando contra o vento, mas quando você fala, agora vai dar certo, aí o vento vira, continua contrário. Irmão, o vento contrário é exatamente isso. O vento contrário, ele não te para. O vento contrário, ele só dificulta a tua jornada. O vento contrário é aquele vento que vem trazendo dificuldade, você está remando, são ventos contrários. Por outro lado, há ventos a favor também. Concordam comigo? Sabe quando tudo está dando certo? Saúde está em dia, está empregado, família uma bênção, vai fazer o concurso, passa na primeira prova. Vida financeira maravilhosa, investe em algo, dá tudo certo, o vento está soprando a favor, está tudo dando certo. De repente, irmãos, vem os ventos contrários, aparecem as enfermidades, crise no relacionamento, a empresa começa a quebrar. Você está entendendo o que eu estou falando? Ventos contrários. Ventos contrários. Ventos contrários, filhos começam a criar problema, rebeldia. E as crises chegam, a enfermidade chega, o problema chega. Ventos contrários. Ventos que não te paralisam, mas dificultam. Porque você precisa agora remar contra a maré. Você precisa agora remar contra as circunstâncias. Você precisa remar contra aquilo que veio para tentar parar você. São ventos. E essa viagem, eles encontram esses ventos. E talvez você esteja aqui falando, pastor, está soprando. O vento está soprando. O vento está vindo com força. E está difícil a caminhada. Ventos contrários na nossa vida. Ventos contrários contra a moral, contra a ética. Ventos contrários de influências externas que vivemos. Amém, irmãos? A primeira coisa que eu entendo nesse texto é que na nossa jornada da vida, a gente vai encontrar ventos que vão ser a favor. Mas porque no mundo também temos aflições. De repente o vento vira. Você está entendendo, irmão? Eu não quero trazer uma palavra aqui de desânimo para você, mas está tudo dando certo na sua vida. Pode ficar tranquilo, que uma hora o vento vira. Você não vai ser o privilegiado de ter só vento a favor, não, irmão. O vento vira para os pastores, vira para todo mundo. Essa pregação de que veio para Jesus e só, agora a maré está tranquila. Não, irmãos. Jesus estava no barco com os discípulos e enfrentaram o quê? Tempestade. Então o vento vira, os problemas chegam. A segunda situação que eu encontro nesse texto está no versículo 17. O versículo 17 diz assim: e levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo dar a costa na Sirte.
Sirte era um banco de areia movediça que tinha ali na costa norte da Líbia. Então, Sirte significa areia movediça. O que isso tem a ver com a gente, irmãos? Quando a gente pensa nisso na nossa vida, na nossa jornada, quando eu penso nessa situação, para a minha vida, para a sua vida, areia movediça, eu penso em traição. Eu penso em traição. Areia movediça é aquela coisa, você pisa achando que está pisando num piso sólido, e de repente você afunda. E quanto mais força você faz, mais você é tragado por aquilo. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Areia movediça nos nossos dias tem a ver com alianças feitas. Como diz um pensador, que não me lembro o nome agora, no período iluminista, de uma forma sarcástica, ele diz que Deus me livre dos meus amigos, porque dos inimigos eu dou conta. O que ele estava dizendo, em outras palavras, irmãos? A gente se prepara para o inimigo. A gente não dá as costas para o inimigo. A gente não abre a nossa porta para o inimigo. Mas a gente faz aliança com quem? Com quem a gente confia. Quando você vem ao altar, você faz aliança com alguém que você acreditou te amar. Com alguém que prometeu cuidar de você na saúde, na doença, na tristeza, na alegria. Quando você faz uma sociedade, você faz com aquele brodão. Estou contigo, meu irmão. E aí você está pensando que está pisando em terra firme. De repente, quando você menos espera, você é apunhalado pelas costas. Areia movediça. Você pensou que estava fechando aliança com aquele parceirão. Você estava, como diz um filme, né? Dormindo com o inimigo. Você fez a aliança no altar com o príncipe, e o príncipe virou sapo. E a princesa uma jararaca. Sangue de Jesus tem poder. E a gente está lá, aliançado. E quanto mais você se mexe, mais você afunda. Porque a traição é a pior coisa do mundo. Porque a traição, ela vem de quem você jamais esperava. A traição, ela vem de onde você jamais esperava. E por isso dói, e por isso machuca, e por isso arrebenta. E por isso, quanto mais a gente faz força, parece que mais a gente se afunda. Na jornada da vida, a gente tem ventos contrários. Na jornada da vida, a gente tem areias movediças. Lá no trabalho, na verdade, você confiou e de repente o cara puxou o teu tapete porque ele estava de olho na tua vaga. E era teu melhor amigo. Teu melhor amigo. Teu fechamento. Areia movediça. Terceiro perigo dessa jornada, dentre tantos que poderíamos tirar, está no versículo 20. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós uma grande tempestade. Irmãos, tempestade já é o aumentativo de chuva, correto? Mas o texto, ele quis dar ênfase ao que eles estavam vivendo. E ele diz que era uma grande tempestade. Quando a tempestade chega, irmãos, ela vem causando destruição. Ao contrário dos ventos contrários, a tempestade, ela não dificulta você na caminhada. A tempestade, quando vem, ela vem destruindo mesmo. É um tsunami. Enquanto que o vento contrário é a crise no relacionamento, a tempestade é o fim do relacionamento. Está entendendo o que estou falando, irmão? Enquanto que vento contrário é a enfermidade, a tempestade é ter que enterrar um filho. É ter que enterrar um ente querido. Você está entendendo? O que é uma tempestade? Quando ela chega. A tempestade, quando ela vem, ela não simplesmente te dificulta a caminhada. Geralmente, ela para você. E ela deixa destroços. Que foi o que aconteceu com esse navio. Quando a tempestade chega, ela geralmente causa muita destruição, muita dor. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão no meio da tempestade.
ventos contrários, areias movediças e tempestade. São perigos da caminhada. São situações que podem sobrevir sobre nós, cada um de nós que estamos aqui. Ninguém aqui está livre de passar por isso. Por outro lado, nesse mesmo texto, nos versículos que lemos, nós percebemos atitudes que podem ser tomadas quando essas coisas acontecem. Lembra aqui agora, né, a gente não tem como citar esse exemplo, não é verdade, irmãos? Da tragédia que aconteceu com o ator da Globo. Para aquelas 3 crianças, sua esposa, para a atriz que presenciou, uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Você não está esperando uma notícia dessa e de repente chega a notícia. Alguém que saiu cheio de saúde, cheio de disposição, no auge do sucesso, e de repente você recebe dentro de um caixão. Isso é uma tempestade para a família. Para quem fica, isso é uma tempestade terrível, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Grandes tempestades nos advêm e estão aí para causar dor, dificuldade. E geralmente quando essas coisas acontecem, versículo 15, nós percebemos quais são as atitudes que são tomadas. Nós percebemos que, veja, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, cessou-se as manobras e foram deixados levar pela maré. A primeira atitude que eu percebo nesse texto, e que muitas vezes são as nossas atitudes, quando os ventos vêm, quando nos deparamos com a traição, quando nos deparamos com tempestades na vida, é a acomodação. A gente se acomoda, a gente para de lutar. A gente larga de mão e deixa a vida levar. A gente para de viver e passa a vegetar. A gente não quer mais lutar, a gente desiste da luta. A gente perde as forças e empurra com a barriga. Você está entendendo, irmãos, que Deus está mexendo no teu coração? Acomodação é isso. É desistir, é não mais reagir. E é exatamente isso que o inimigo deseja. Fazer com que você desista de lutar quando os problemas chegam, quando os ventos começam a soprar de forma contrária, quando as tempestades chegam, quando as traições chegam. É isso que o inimigo quer. Desiste, meu irmão, larga de mão e deixa a maré te levar. A segunda atitude está no versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado, o bateu ao mar, como querendo lançar as âncoras pela proa. Diferente da acomodação, uma outra atitude que tomamos no meio das tempestades é a fuga. No meio dos ventos contrários é a fuga. Alguém se acomoda e deixa a vida levar. Outros fogem. Eu tenho exemplos no trabalho de pessoas que estudaram, fizeram um concurso, mas porque não aguentaram a pressão, porque os ventos se tornaram contrários, né? Quem trabalha em empresa, quem trabalha com comando, sabe o que é isso? Você, de repente, está num vento muito bom, aquele chefe maravilhoso, né? Gente boa, aquele comandante show de bola, maneiro toda a vida, mas, de repente, troca o chefe, troca o comando e vem um enviado de Satanás. E aí, meu irmão, os ventos começam a ser totalmente contrários. E é pior, porque quando você está acostumado com algo tranquilo, você ainda tem uma referência do que é bom. Porque quando você já cai de paraquedas no vento contrário, beleza, é isso aí mesmo, vamos embora. Mas você estava vivendo uma maré boa, de repente Satanás se instalou como teu chefe. E aí o vento contrário. E em meio a esse vento contrário, nós tivemos pessoas que abriram mão de um sonho. Pediram para sair, fugiram, desistiram. E hoje arrependem-se amargamente, porque estão desempregados. E a idade passou e não podem fazer o concurso de novo.
Porque na hora do vento, fugiu, não aguentou a pressão. Quantos que fugiram do seu casamento na hora do vento contrário e se arrependem hoje amargamente de ter fugido do relacionamento? Quantos que falam, se eu pudesse voltar atrás? Porque era um vento. Porque, irmãos, diferente de uma crise que não tem jeito, acabou. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você fugir desse relacionamento que você está, porque está soprando o vento contrário, deixa eu te dar uma notícia não tão boa. O próximo que você for, vai ter vento contrário também. Geralmente só muda o endereço, a cor do cabelo e da pele. O resto é a mesma coisa. Aí a gente foge. E aí fica fugindo a vida inteira. Quantos filhos que no momento de dificuldade, crise, meteram o pé de casa? Vai embora. Faz como o filho pródigo, mete o pé, foge do problema, foge da situação. E depois vai comer com os porcos. Quantos jovens que no momento da dificuldade abandonaram sua faculdade? Fugiram. Porque o vento soprou ao contrário. Acomodação, você se mantém no problema, mas não reage mais. Sabe? Tá bom. Como o pastor Silfarne pregou aqui. É o camarada que está no casamento há 30 anos e nunca brigou. Isso nunca foi um casamento. Tu não casou então, filho? 30 anos sem briga? Isso é uma sociedade bem feita. Casamento não. Casamento, se não tiver briga, não é casamento. Está estabelecido, parece que no céu. Jeová falou, vou juntar duas pessoas totalmente diferentes, eles vão brigar o tempo todo, vão se amar e vão viver junto. No céu a gente reclama com ele. Mas é isso, casamento, irmãos. É uma aliança, tem problema, tem dificuldade. Mas aí a pessoa foge. Fuga. Acomodação, fuga. A terceira atitude é algo que muito me preocupa. É algo que a gente ouve muito, mas quando acontece tão perto da gente, choca a gente. Eles tomam atitudes suicidas. Isso está lá no verso 33. Primeiro eles querem se jogar ao mar. Isso já era uma atitude suicida. Porque no meio de uma grande tempestade, o navio sobrou destroços. Se jogar ao mar é morrer. É se matar. Sabe aquele desespero, o prédio pegando fogo? E a pessoa se joga lá de cima? É o desespero. Para não viver aquele sofrimento e prefere tirar a vida. Na verdade, tudo que eles querem não é morrer, eles queriam viver, mas como o problema está tão grande, está tão difícil, eles optam por se jogar e tirar a sua própria vida. É o que acontece num prédio em chama, é o que aconteceria nesse lugar aqui. Eles queriam pular no mar, e Paulo fala, não façam isso. Depois, eles não pulam ao mar, mas olha o que acontece no verso 33. Paulo fala, vocês precisam comer, cara. Vocês estão há 14 dias sem comer nada. Isso aponta para o quê, irmãos? Eles já estavam entrando em estado de depressão, não queriam mais se alimentar. Queriam se jogar ao mar, não queriam mais comer. Estavam desistindo da vida, porque os ventos eram contrários, porque haveria a chance da areia movediça, e havia ali uma grande tempestade, e eles começam a pensar em tirar suas próprias vidas. Irmãos, e aí eu fico pensando, não muito longe, há pouco tempo, nós ficamos chocados aqui com a capacidade que aquele homem teve, aos 43 anos de idade, de esfaquear sua esposa de 48 anos, jovens, matar seu filho de 7 e o outro de 10 e se jogar do prédio. E aí, as investigações optam por problemas financeiros, crises, ventos contrários, a empresa não estava bem.
entrou num negócio que não ia dar certo, o vento começou a soprar contra. Uma grande tempestade chegou e ele tira a sua própria vida, da sua esposa e de seus dois filhos. Uma semana depois, não foi muito divulgado, mas um rapaz de 41 anos, de nome Carlos, motoboy, sobe no 14º andar do Fórum de São Paulo, com um bilhete no bolso, pega seu filho de 4 anos de idade e se joga lá de cima. Porque os ventos sopraram, porque a tempestade chegou. E aí no bilhete estava escrito: às vezes tem um suicida na sua frente e você não sabe. Era o bilhete que estava escrito no seu bolso com alguns contatos. Mais recente, li o caso de uma jovem italiana, de 31 anos de idade, que teve, pelo seu canalha ex-namorado, o vídeo de uma relação íntima dela divulgada nas redes sociais. Essa jovem de 31 anos fez de tudo, se mudou, gastou dinheiro, fez tudo o que pôde para tirar as imagens. Entrou em depressão, mas porque não conseguiu resolver o problema, porque grande foi a tempestade que sobreveio sobre a vida dessa jovem, ela foi para a casa da sua tia e se enforcou. Uma jovem bonita de 31 anos de idade, não suportou as tempestades da vida. Com base no bilhete que estava no bolso do motoboy, eu posso te afirmar uma coisa, meu irmão. Às vezes nós estamos sentados lá de pessoas que diante de uma grande tempestade já pensou em tirar a sua própria vida e a gente não sabe. Talvez do seu lado existe uma pessoa que já pensou nisso, mas Deus teve misericórdia e ela não fez. Lembra do bilhete? Às vezes tem um suicida na sua frente e você não vê. Por que não podemos ver? Porque está aqui dentro. Às vezes está rindo para a gente. Às vezes está levantando as mãos, está tentando. Mas aqui dentro não quer mais viver, não acredita mais em nada. Não suporta mais a dor dos problemas, da traição, da dificuldade, dos ventos, da tempestade que sobreveio. E diante de um desespero, diante de uma angústia, diante de não conseguir viver a vida como ela deve ser vivida, porque a Bíblia diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás, mas o autor da nossa vida, ele veio para dar vida e vida em abundância. E porque muitas vezes, por sabermos disso, e não estamos conseguindo viver essa vida em abundância, abre-se uma brecha para Satanás colocar na tua cabeça que não vale a pena viver dessa forma. Já que não estás vivendo, se mata. Lembra do conselho da mulher de Jó? Para viver dessa forma, é melhor amaldiçoar teu Deus e o quê? Morre. Diante dessa tempestade, tira a tua vida, cara. Não vale a pena viver dessa forma que você está vivendo. São mensagens de Satanás que ficam na mente de quem está no meio de uma grande tempestade. Mas sabe qual é a alegria do meu coração? Se você está aqui, é porque Deus te trouxe aqui para dizer que dá para passar por essa tempestade. Se você está aqui, meu irmão, talvez você pode olhar para trás e visualizar algumas das grandes tempestades que sobreveio sobre a sua vida, mas o Senhor te manteve. Amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Se você está aqui, você sabe disso. Tempestades já vieram sobre você, mas Deus te guardou.
O Senhor sustentou você em meio a essas tempestades. E o mesmo Deus que fez no passado é fiel para continuar fazendo. Ele pode não te livrar da tempestade, mas Ele te livra na tempestade. Porque tempestade faz parte da vida. Amém, irmãos? Mas se Ele estiver com a gente, nem que a gente tenha que andar sobre as águas, mas a gente vai em meia tempestade. Está ruim pra caramba, mas se eu estou com Jesus, a gente anda sobre as águas, se afundar Ele resgata, mas a gente vai passar por essa tempestade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse texto também me dá algumas sugestões. E eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira delas está no versículo 38. Ele diz: e refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Que conselho é esse, irmãos? Que a gente pode tirar da parte de Deus nesse texto aqui. Os ventos sopraram, a traição chegou, a tempestade alcançou você, problemas sobrevieram sobre a tua vida. E agora? Vai ficar acomodado? Vai fugir? Vai tentar tirar a vida? Não, irmãos. Primeira coisa que você tem que fazer, veja o que eles estavam fazendo. Apesar de necessário a comida, mas já que eles já tinham se alimentado, para que o barco não viesse a afundar, eles aliviaram a carga. Abriram mão de algumas coisas para poder continuar o navio flutuando e não afundar. Primeiro conselho que esse texto me dá é: abra mão de algumas coisas que talvez estejam te atrapalhando. Nesse momento de tempestade, de vento contrário. Do que seria, pastor? Deixa eu falar aqui um pouco para os jovens. Abra mão dos falsos amigos. Porque na hora da tempestade, na hora da crise, que você está com problema com papai, mamãe, faculdade, emprego, seja lá o que for, falsos amigos sempre têm uns conselhos do tipo: meu irmão, vamos sair, vamos encher a cara. Vamos esquecer os problemas. Vamos para a balada, meu irmão. Esquece isso. Só que quando a tempestade chega e você vira destroços, você não vai contar com falsos amigos, porque eles metem o pé. Vai contar com papai, mamãe, pastor, líder. Está entendendo? Está entendendo? Então, se você não consegue influenciar essa galera, e está sendo influenciado por ela, abra mão dessa galera, velho. Abra mão dessa galera que só tem conselho, está com crise no casamento. Aí o colega do trabalho: meu irmão, não tem coisa melhor para resolver problema no casamento do que dar uma fugidinha. Ô, traz essa mulher que ela vai ficar um doce. Quem trabalha aí sabe o que eu estou falando. E aí a gente pensa que esse é só conselho para homem, né, irmão? Ô, as mulheres aí podem falar quais são os conselhos que você recebe? Das amigas. Esse cara grosso, rapaz, nada que um chifre não resolva. Aí a hora que teu casamento acabar, que teu filho estiver em depressão, procura essa idiota aí, que ela vai meter o pé também. São os conselhos que a gente tem. Falsos amigos, são falsos. São amigos que só estão contigo quando tu tem dinheiro, meu irmão. Quando tu pode bancar cerveja, balada, e aí, uísque, vambora, meu irmão. A hora que a crise chega, a enfermidade chega, tá ruim, não aparece um. A hora que tá preso, não aparece um. É a mamãe que vai ser humilhada no presídio para ver você. Falsos amigos. Abra mão disso. Abra mão da razão. Quanta gente morrendo no meio da tempestade, porque não abre mão da razão. Não, eu estou com razão, eu estou com razão. Eu tenho a razão, eu sei, eu estou certo, eu estou certa. Eu estou certa. E por causa dessa razão, não consegue perdoar. E aí não consegue abrir mão da angústia. Não consegue abrir mão da amargura, não consegue abrir mão do ódio, não consegue abrir mão das coisas que estão, dos ressentimentos que estão matando você. Abra mão, irmão, joga fora.
Sabe, no meio dessa tempestade, no meio desse problema que você está vivendo, pega essas coisas e joga fora. Joga fora o ressentimento, joga fora o ódio, joga fora a amargura. Joga fora. Porque isso só vai fazer afundar o teu navio, a tua embarcação. Joga fora, abra mão. É difícil falar sobre isso, mas eu falo isso para mim, eu falo isso para você. Abra mão do excesso, do ativismo. A gente está afundando porque a gente quer abraçar o mundo, irmãos. A gente quer abraçar o mundo. A gente quer resolver tudo de uma vez só. A gente quer viver nos padrões que a sociedade nos impõe. E agora, para ser bem sucedido, eu tenho que morar em tal lugar, eu tenho que ter o carro tal, eu tenho que trabalhar em tal lugar, eu tenho que ter a roupa tal, eu tenho que ter isso. E a gente fica igual um louco, buscando. Nossa família está afundando, nossos filhos estão afundando, nosso ministério está afundando. Mas a gente está correndo, e trabalha, estuda, e conquista. E quando vê, afundou, meu irmão. De que adianta o homem ganhar todas as coisas e perder o principal, a sua casa, a sua família, seus amigos, seus filhos? Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é espírito de miséria, não. Sou muito feliz de poder estar aqui, de morar aqui na freguesia. Mas, irmãos, às vezes o esforço que nós temos que fazer para manter isso aqui, para manter o lugar que a gente mora, o carro que a gente precisa ter. Esses dias eu estava sentindo falta de Nova Iguaçu, irmãos. Eu era feliz e não sabia. Desculpa. Porque com o meu salário lá eu vivia bem melhor do que eu vivo aqui. Estava com problema, abrir a porta, via gente. Maravilha. Você está cheio de problema, quando você menos espera, o vizinho sai entrando. E aí, vizinho? E aí? Beleza, vem comer um negócio, vamos ali jogar uma bola. Vamos ver um filme. Caramba. Aqui você está no prédio, meu irmão. Eu estou há 8 anos. Tem gente que eu não conheço, é do lado. Tem gente que evita entrar no elevador para não te dar bom dia. Cada um na sua, aquela agonia, meu irmão. Aquela prisão, às vezes você está de folga, aí você fala, caraca, eu preciso ver gente, tem que ligar, marcar. Mas aí tu liga para um, pô, estou na pós-graduação. Tu liga para o outro, estou no doutorado. Tu liga para o outro, estou fazendo plantão extra. Tu liga, caramba, meu irmão, aí tu fica preso naquele negócio. Aí eu falei, cara, que saudade de Nova Iguaçu, gente. Que saudade de sair na rua e ver gente. Pobre, duro, jogando bola. Um golzinho na rua, a gente armava o vôlei na rua, pegava um poste de um, poste de outro, puxava a rede, a gente já chegava, já botava a bermuda, já jogava vôlei. Olha que delícia. Era feliz, duro, verdade. Faltava, não dava para fazer muita coisa. Porque hoje eu tenho que trabalhar mais para poder ter um dinheirinho a mais, mas compensação sou triste. Mentira, irmão, sou feliz. Mas que eu sinto falta de Nova Iguaçu, eu sinto. Tem gente de Caxias aqui que está pensando lá. Vai até se mudar. Vai voltar. Mas você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Às vezes é bom, aí o camarada mora numa mansão. O cara anda nos melhores carros. Mas de repente, morreu para ter isso. Morreu. Passou a vida inteira trabalhando para conquistar e agora vai passar a vida inteira usando o que ganhou para cuidar da sua saúde, porque está em depressão, cheio de problema, angústia e família destruída. Que desgraça é essa, irmãos? Abra mão de alguma coisa e viva. Viva tempos preciosos com teu filho. Corre com teu filho na rua. Rola no chão. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Geralmente, uma das coisas que fazemos quando não temos tempo para o filho é dar tudo para ele. O que você quer? Um tênis de marca? Toma. O que você quer? Viajar? Toma. O que você quer? Isso? Toma. É PlayStation? É iPhone 7? Toma. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Experimenta. Não dá um iPhone para o teu filho e dá você para ele. Depois a gente conversa.
Experimenta falar para ele assim: filhão, papai não tem tempo para te dar um iPhone, porque papai precisou abrir mão de um trabalho, sabe para quê? Só para poder correr contigo e ir para a praia, vamos jogar bola, vamos correr, vamos soltar pipa, vamos nadar junto. Eu te garanto que ele vai ficar muito mais feliz. Muito mais feliz. Às vezes, damos tudo para os nossos filhos, mas o que eles mais precisam nós não damos, que é atenção. Que é um pai presente. Que é na hora da crise dele, que o vento chega também, ele tem alguém maduro que já passou por esse vento para poder dizer a ele como fazer, o que fazer. E aí ele enfrenta os ventos sozinho. Porque a gente está muito ocupado em conquistar. Desculpa pregar isso, porque eu sei que isso não é muito legal nos dias de hoje, diante de um evangelho que para ser abençoado você tem que conquistar, né, irmão? Mas eu estou pregando uma grande conquista. Melhor do que ser o dono da empresa é ser o cara na tua casa. Amém, irmãos? Vamos lá? Para a gente terminar. Abra mão de coisas que te atrapalham. A segunda situação é: procure ajuda, de preferência espiritual e técnica também. Irmãos, versículo 30 e 31 diz assim: procurando, porém, os marinheiros, olha quem Paulo procura e diz, para que eles não venham a fugir do navio. No 31 ele diz, ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Veja, Paulo no versículo 22, 23 até o 25, ele tem uma experiência com Deus muito grande. Deus aparece para ele, o anjo do Senhor aparece para ele e dá toda a planta do que ia acontecer. E diz para ele: Paulo, você não vai morrer e ninguém que está contigo vai morrer também. Eu já dei todos eles na tua mão. Paulo sabia que Deus estava no controle da vida dele e daquela situação. Porém, Paulo entende que quando o assunto é profissional, quem tem que falar é o capitão do navio, são os marinheiros. Ele não era profissional dessa área. Ele procura auxílio aos profissionais. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Já mudou muito, é verdade. Mas crente também adoece da cabeça. Está cheio de doido aqui na igreja. Não vou nem falar que um riu. Né? A gente... Irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu estou relutando. Tem um doido falando com vocês. Tá entendendo, irmão? Tem hora que dá ruim aqui, ó. E tu precisa de ajuda, de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra. Anselmo vive no psiquiatra. Às vezes eles não falam porque pastor, não é verdade? Mas vai. Irmãos, se a gente... Jovens, vocês estão querem fazer medicina, quer ganhar dinheiro. Eu dou um conselho, psiquiatria é uma boa. Que o que tem de crente maluco não está no gibi. E ele é tão maluco que ele não consegue reconhecer que é maluco. Aí não pede ajuda. Está entendendo, irmão? Não, isso é Satanás. Isso é guerra espiritual. Aí tu olha, tu chega a se assustar. Meu irmão, isso é loucura. Está nítido que é louco. E aí ele arruma uma guerra com Satanás que ele nem viu ainda. Não, isso é demônio. A pessoa está surtada. Porque a mente adoece, irmão. Eu brinquei aqui com a minha surtadinha, né? Mas se for ver lá em casa, o maior surtado sou eu, irmãos. Acho que só sobrou a Amanda. Sobrou a Amanda, ainda está... Mas porque é nova ainda, daqui a pouco surta, que já está meio parecido com a mãe. Está surtando já. Está entendendo, irmãos? E tem um monte de gente rindo, surtadinho também. E porque passaram por problemas, dificuldades, a mente adoeceu, e acha que pedir ajuda ao profissional é coisa do diabo. Não, irmãos. O psiquiatra precisa também sustentar a família dele. Ele estudou pra caramba. Dá uma moral lá, o doutor. Psicólogo, tadinha. Né? Psicóloga se formou lá, estudou pra caramba, aí eu fico crente doidinho, botando a culpa no diabo. Não, irmão, você está doido, procura um psiquiatra, um psicólogo. Você adoeceu.
Fica tranquilo, é igual o coração também, procura o cardiologista, né? O meu joelho, eu procurei ortopedista, e você, doido, procura o psiquiatra, não é vergonha não. É uma doença comum, igual qualquer outra. Aí a gente tem essa coisa de que não, isso é do diabo. Não, irmão, a gente adoece. Os pastores são os maiores, os primeiros a enlouquecer. Que a gente trata tanto maluco que a gente fica doido. Porque é diferente do psicólogo, né, e do psiquiatra que se preparou para isso, a gente não se preparou, né, irmão? Aí a gente começa a tratar maluco, a gente fica maluco. O psiquiatra fica, esses dias, o setor de psiquiatria, da onde eu trabalho, fechou. Porque os psiquiatras baixou a psiquiatria. Falei que acabou tudo. Se o médico que cuida do doido ficou doido, agora que acabou geral lá onde eu trabalho. Acabou, meu irmão. Onde eu trabalho, tu não tem direito nem a ficar maluco. Porque o médico ficou doido também. É um meio que a gente vive, irmão. Está adoecendo todo mundo. Fechou mesmo. Se eu estou brincando, o setor de psiquiatria, de onde eu trabalho, está fechado. Alguns médicos fugiram, não aguentaram o vento contrário, meteram o pé. Falou, bicho, não dá para mim não. Lembra da fuga? O cara vazou, meu irmão, fez concurso, mas falou, o quê? Estou metendo o pé. Aí meteu o pé, pediu para sair fora. E os que ficaram, não aguentaram a pressão, ficaram doidos. Aí foram lá fora no outro psiquiatra, e o psiquiatra falou, bicho, você está doido. Então vai ficar em casa se cuidando. Está vendo, irmãos? Até o psiquiatra adoece. Então procura ajuda. Procura ajuda. E aí eu quero já convidar o pessoal do louvor. A gente já está caminhando para o final. Nós falamos de abrir mão de coisas que te atrapalham. Nós falamos de buscar auxílio profissional. E a terceira situação que eu me deparo aqui é que em meio à tempestade, em meio aos problemas, aos ventos, por mais que haja muita destruição, sempre sobra alguma coisa e a gente precisa se agarrar ao que sobrou. Versículo 44, o texto diz que, quanto aos demais, que se salvem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. Sabe, irmãos, no meio desse vento contrário que você viveu, dessa traição, da areia movediça, da tempestade que veio sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua vida ministerial, sobre a sua saúde, sobre o seu relacionamento, houve muita destruição, é verdade, mas sobrou alguma coisa. A prova disso, você está aqui. Talvez com o seu coração todo arrebentado. Talvez com a sua alma destruída. Talvez com as suas emoções dilaceradas. Mas sobrou. E o conselho de Deus para você nessa noite é se agarre a isso, porque Deus é poderoso para pegar o que sobrou e disso realizar um milagre na tua vida e restaurar você. Não abra mão, porque sobrou apenas destroços. Pastor, você não tem ideia do que sobrou no meu coração. Não tem como entrar num novo relacionamento depois de tudo que eu passei. Não tem como mais sonhar diante de tanta destruição. Não tem mais como caminhar diante de tanto destroço. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Ele diz que o galho, por mais que esteja seco, ao cheiro das águas, brotará. E Ele é a água que pode fazer renascer vida nos teus destroços. Ele é a água que pode jorrar nesse galho seco que sobrou e que você olha para ele e diz, não tem mais nada aqui. Como haver vida nisso? Aos olhos humanos é verdade. Um galho seco, fora da árvore, acabou. E talvez seja assim que você está vendo a sua vida. Mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas, esse galho seco pode se tornar a ter vida. Deus te chamou aqui para dizer que ainda há esperança, meu irmão, em meio a essa tempestade. Deus te chamou aqui nessa noite para dizer para você que Ele não vai impedir que os ventos soprem contrário contra a sua vida. Porque enquanto você estiver no mundo, faz parte do mundo.
Infelizmente, a gente vai continuar confiando em pessoas que vão nos trair. Infelizmente, a gente vai fazer aliança com pessoas que vão nos apunhalar pelas costas. Infelizmente, as tempestades da vida chegam, causando destruições, desgraças, angústias e dores. Mas felizmente, para quem tem Jesus no barco, há uma esperança. Há uma esperança. Para quem tem Jesus, há uma certeza de que se Ele estiver contigo, podem sobrevir sobre você todas as tempestades da vida, porque Ele é o Senhor da tempestade. Quando os discípulos estavam desesperados diante de uma tempestade, que Ele acalma a tempestade, a pergunta é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Deus que te trouxe aqui, meu irmão, e que te chama de filho. Quem é esse? Ele te trouxe aqui para dizer que Ele é capaz de reescrever a tua história. E a começar dos destroços que sobraram, uma nova história se formar de paz, alegria e satisfação no Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Que todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.